Sr. Presidente, esta proposta, infelizmente, viu-se envolta num grande dilema e, sobretudo, num conjunto acérrimo de críticas relativamente àquilo que era a sua equidade, transformando um procedimento que até hoje foi algo perfeitamente aceite no âmbito da normal gestão das freguesias numa espécie de tentativa de confronto partidário e que em nada beneficia a discussão que aqui interessa ter. Entendemos, por isso, da maior utilidade poder prestar os seguintes esclarecimentos. Em primeiro lugar, destacar como é que foi feita a distribuição, que aliás foi feita sem critérios durante o mandato anterior. Os números não mentem. Em média, as juntas de freguesia do Partido Socialista receberam 2.200.000. As juntas de freguesia do Partido Social Democrata receberam apenas e só 1.230.000. Esta diferença é de cerca de 1 milhão entre cada uma das juntas de freguesia. As juntas de freguesia do PS recebiam em média, no mandato anterior, receberam em média, no mandato anterior, mais 1 milhão que as juntas de freguesia do PSD. Importa destacar que esta muito importante diferença é uma diferença que foi constatada, que é verificada pelos autos de transferência, mas sobretudo pelos contratos assumidos e pela proposta do mandato anterior. E a questão aqui é tão e somente. O PSD não insistiu sequer na discussão desta enorme discrepância no mandato anterior. O PSD reconheceu não existirem critérios, mas, em bom rigor, aquilo que nós sempre entendemos foi que havia sido pouco transparente. No total dos 50 milhões de euros transferidos no mandato anterior para execuções de CDCs, 42 milhões do total de 50 milhões foram transferidos para as juntas do Partido Socialista. As do PSD receberam apenas 4,9 milhões dos 50 milhões do mandato anterior. E a pergunta é, então, quais os novos critérios que estão tão apregados, que têm uma forte componente de partidite? Bom, em primeiro lugar, foram estabelecidos pela primeira vez critérios claros para a distribuição das verbas para este mandato. Primeiro, a dimensão demográfica. Segundo, a percentagem de execução dos CDCs do mandato anterior. Isto é importante. E terceiro, a relação das intervenções propostas com os pilares estratégicos das GOP. O critério 1 e 2, como disse o Sr. Vereador, valiam 70%. Estariam também distribuídos os 70-30, cada um deles dentro desses 70%. E o terceiro valor, 30%. E, portanto, a pergunta é, então, e se fizéssemos agora contas para as juntas de freguesia que deixaram de ser geridas pelo Partido Socialista e passaram a ser pelo Partido Social Democrata, o que é que aconteceria ao mapa de distribuições e qual era a enorme diferença de distribuição de verbas que se atribui à partidite? Bom, a verdade é tão somente esta. Em 2017-2021, as juntas do Partido Socialista receberam 2.225.000. Se elas tivessem mantido na esfera do Partido Socialista, em média, as juntas do Partido Socialista iriam receber 2.182.000 euros. Os 2.083 são o valor referência para todas as juntas de freguesia da cidade de Lisboa. Se pagarmos nos 50 milhões e dividirmos por 24, são 2 milhões. É, digamos, o valor médio de transferência para as juntas de freguesia. Obviamente que dimensões relacionadas com a população, com a dimensão da freguesia, etc., e aqui, em particular, com os critérios estabelecidos pelo próprio Executivo, pesam na deliberação. Portanto, para que ficasse claro, se as 6 juntas de freguesia que o PSD-CDS conquistaram nas eleições autárquicas de 2021 tivessem permanecido sob gestão do Partido Socialista, a diferença entre os dois mandatos seria apenas e só menos 43.000 euros, em média, por freguesia. E, portanto, o que é que isto basicamente nos quer dizer? Quer-nos dizer uma coisa engraçada. Em 2017, 2021, das 20 mais que receberam verbas do mandato anterior, dessas 20, 18 eram do Partido Socialista. Uma era do Partido Social Democrata e uma era do Partido Comunista Português. Isto foi o que aconteceu no mandato anterior. Mas neste mandato, das 20 freguesias, e agora reparem, pegamos Arroios, Lumiar,
Alvalade, São Domingos de Benfica, Avenidas Novas e Parque das Nações foram as derrotas eleitorais que o Partido Socialista teve no seu mandato em 2021. Se formos comparar, falta um PowerPoint. Neste mandato, está aqui a faltar um PowerPoint, mas neste mandato são 10, nas 20 primeiras, são 10 do Partido Socialista, são 9 do Partido Social Democrata CDS, Novos Tempos, portanto, e a uma do Partido Comunista Português. Esta é a diferença, e a diferença está onde? Está nestas freguesias. Arroios, Lumiar, Alvalade, São Domingos de Benfica, Avenidas Novas e Parque das Nações. Estas freguesias, que deixaram de ser, eram das maiores freguesias da cidade de Lisboa, deixaram de ser freguesias do Partido Socialista, passaram a ser freguesias do Partido Social Democrata e da CDS-PP. Portanto, o facto de terem transitado e terem este peso do ponto de vista daquele que é a execução dos CDCs e a pool dos CDCs do mandato anterior, faz inevitavelmente diferença. E, portanto, quando a pergunta hoje é, então, mas há mais juntas do PSD, percentualmente, as juntas do PSD e as juntas do PS há um grande diferencial? Não, a única coisa que aconteceu, de facto, há mais juntas Novos Tempos a receberem mais dinheiro, porque a maior parte das juntas Novos Tempos que hoje recebem mais dinheiro são as juntas que antes eram do Partido Socialista. E, portanto, esta questão não se colocou no mandato anterior. Por isso, e era aqui que nós queríamos chegar, Sr. Presidente, diz o Partido Socialista que não obstaculiza este processo, por fim, que não quer criar mais drama porque as juntas de freguesia estão com dificuldades financeiras e precisam. Bom, em primeiro lugar há que esclarecer uma coisa. Isto não é para a gestão diária das juntas de freguesia. Isto é para o plano de investimento. O deputado já ultrapassou o seu tempo, queira concluir. Não sei se há... Há quem não quer ouvir, e, portanto, mas felizmente há quem queira. E, portanto, diz o Partido Socialista, não, foi dizer para a comunicação social, só nós fazemos, não arranjamos mais problemas porque, coitadinhas das juntas de freguesia. Bom, em primeiro lugar há que esclarecer uma coisa muito importante. Isto não é para a gestão diária das juntas de freguesia. Isto é para opções de investimento nos territórios. Portanto, as juntas de freguesia não podem usar este dinheiro para a sua gestão diária. Aliás, se o fizerem, já estão a incumprir com o protocolo que vão estabelecer. Portanto, primeira grande desmistificação que tem que fazer. Mas imaginem que, de facto, as juntas de freguesia estavam com problemas. Então vamos ver. Tivemos o cuidado de ir verificar o relatório e contas das 24 juntas de freguesia da cidade de Lisboa relativamente ao ano 2022. E o que é que constatámos? Que, em média, as juntas de freguesia transitaram com um saldo de gerência na ordem de 1,4 milhões de euros. Em média. Portanto, não se poderá vir dizer que há problemas de funcionamento das juntas de freguesia e que esse argumento é o argumento pelo qual não se faz esta discussão. O argumento pelo qual nunca se devia ter feito esta discussão é porque isto nunca foi matéria de partidite, isto nunca foi matéria de confronto político, isto devia ser uma matéria relativamente ao mecanismo de distribuição, e o facto de estarmos a fazer isto nesta fase, só do nosso ponto de vista, traz pouco à cidade de Lisboa. Diria mesmo que, infelizmente, em algum PS parece querer reinar um certo populismo.